Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma discussão aqui no nosso canal. Eu sou o professor Carlos Jansen e se é a sua primeira vez por aqui, aqui nós discutimos fisiologia, exercício e saúde baseados em evidências científicas. Então, se o assunto é do seu interesse, não perca tempo, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se inscreva aqui no nosso canal ativando as notificações e assim, toda vez que eu postar algo novo por aqui, você vai ser informado e não vai perder nenhum conteúdo. Tudo bem? Bom, tema da discussão de hoje, hipertensão resistente e exercício físico. Você sabe o que é hipertensão resistente? Sabe qual é o papel do exercício nessa condição clínica? Se não, me acompanhe até o final e eu garanto uma atualização científica de altíssimo nível para você. Tudo bem? Então, vamos de fisiologia. Muito bem, pessoal, então vamos lá. O objetivo do bate-papo de hoje é responder de forma direta a duas perguntas. Primeiro, o que é a hipertensão resistente? E segundo, se é possível tratar essa condição clínica por meio do exercício físico. Em relação à primeira pergunta, eu trago o posicionamento brasileiro sobre hipertensão arterial resistente, que diz que a hipertensão arterial resistente é definida quando a pressão arterial permanece acima das metas recomendadas, com o uso de 3 fármacos antihipertensivos com ações sinérgicas em doses máximas preconizadas e toleradas, sendo um deles preferencialmente um diurético, ou quando em uso de 4 ou mais fármacos antihipertensivos mesmo com a pressão arterial controlada. Então, de uma forma mais didática, pessoal, objetiva, a hipertensão resistente ocorre quando a pressão arterial do paciente permanece acima dos valores preconizados pelas diretrizes de saúde, mesmo quando ele é tratado com 3 fármacos antihipertensivos que atuam de forma combinada, ou quando, para manter a pressão arterial desse paciente dentro dos valores normais, é necessário um tratamento com 4 ou mais agentes antihipertensivos. Então, o termo resistente, ele se refere à resistência do estado hipertensivo diante do tratamento farmacológico. Bom, então se esse quadro clínico pode resistir ao tratamento farmacológico, surge uma dúvida. Será que ele também pode resistir ao tratamento não farmacológico dado pela prática de exercícios físicos? Bom, para responder essa pergunta, eu trago um trabalho extremamente elegante, delineado por pesquisadores brasileiros, pesquisadores do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho dos pesquisadores foi intitulado Efeito da intensidade do exercício aeróbio na pressão arterial ambulatorial e as respostas vasculares e na hipertensão resistente, um delineamento crossover. Bom, o que esses pesquisadores fizeram? De uma forma bem elegante, eles pegaram um grupo de pacientes com hipertensão resistente e submeteram esse grupo a 3 sessões de intervenção. Uma era a sessão controle, uma sessão com exercício leve e uma sessão de exercício com intensidade moderada. De forma mais direta, né? Então, na sessão leve, esses pacientes eram submetidos ao exercício cardiorrespiratório feito com intensidade próxima a 50% da frequência cardíaca máxima medida em teste ergométrico. Na sessão de treinamento moderado, eles se exercitavam por 45 minutos em intensidade correspondente a aproximadamente 70% da frequência cardíaca máxima medida. E na sessão controle, ele permanecia por 40 minutos em condição de repouso. Após essas intervenções, a pressão arterial média era medida a cada 10 minutos por um período total de 60 minutos e a pressão arterial ambulatorial medida em 5 momentos de análise, que os autores chamaram de time frames, 5 janelas temporais. Uma 5 horas após a intervenção, outra análise 10 horas após a intervenção e outra no período noturno. E também analisaram a soma dessas 3 medidas. Então vamos lá. O que os autores trazem para a gente? Primeiro ponto, nesse gráfico aqui, nessa linha de baixo mais escura, nós temos o exercício de intensidade moderada, aqui o exercício leve e aqui a sessão controle. Primeira coisa que a gente pode observar, que no grupo que se exercitou em intensidade moderada, 70% da frequência cardíaca máxima, de uma forma geral, a gente observa uma redução da pressão arterial média na fase inicial da recuperação.
Quando consideramos o exercício em intensidade leve, sem alterações em relação à condição de repouso, e, curiosamente, no grupo controle foi observado um aumento da pressão arterial após 45 minutos de repouso. Então, vejam só, pessoal, se o grupo que não fez exercício teve um aumento da pressão arterial média, só o fato da pressão arterial média ser mantida no grupo controle, na sessão de exercício leve, isso per si já é um resultado positivo, já é um resultado clinicamente relevante. Palavras minhas, tá? Não são palavras extraídas do artigo aí, palavras dos autores. Então, nessa primeira janela de análise, digamos assim, o exercício moderado se mostrou ser o mais promissor para reduzir a pressão arterial no período pós-esforço. Entretanto, pessoal, eles fizeram uma análise muito interessante. Aqui eu tive que cortar essa tabela em duas partes para poder apresentar aqui para vocês, mas o que nós temos aqui? A comparação entre as sessões de exercício leve e moderado com a sessão controle. Então, o que eles observaram? 5 horas após a intervenção, o grupo que se exercitou em intensidade leve apresentou valores de pressão arterial sistólica e também diastólica aqui embaixo, mais baixos em relação ao grupo controle, o que também foi observado para o exercício moderado. A gente observa aqui redução tanto na sistólica quanto na diastólica após o exercício moderado. Para o exercício moderado, o efeito só foi estatisticamente significativo na sistólica. A gente vê aqui a probabilidade, né? O P igual a 0,003. Na pressão arterial diastólica, o P é igual a 0,3. Então, não foi estatisticamente significativo. Quando avaliamos 10 horas pós-esforço, nós podemos observar que o grupo que se exercitou em intensidade leve teve uma manutenção de uma pressão mais baixa em relação à sessão controle na pressão arterial sistólica e na diastólica, o que não foi observado no grupo de intensidade moderada. No período noturno, a mesma coisa, no grupo de exercício em intensidade leve, a pressão arterial sistólica e diastólica se mantiveram mais baixa em relação à sessão controle, sem diferenças entre controle e exercício moderado. Quando os autores consideraram a análise total, eles confirmaram esse achado. Então, o grupo que se exercitou em intensidade leve manteve a pressão arterial sistólica e diastólica mais baixa em relação à sessão controle, o que não foi observado para o grupo de intensidade moderada. Então, parece, pessoal, que o treinamento de intensidade moderada ele foi mais promissor para promover uma redução da pressão arterial média na fase inicial do período pós-exercício, mas quando esse grupo se exercitou em intensidade moderada, o efeito hipotensor comparativamente à sessão controle foi mais duradouro. Então, parece que para o controle agudo também, mas em um prazo um pouco maior, o controle da pressão arterial, este é conseguido de forma mais robusta, né, nesse caso, com essas condições, com treinamento de intensidade leve. Bom, e o que os autores então trazem como conclusão? Em resumo, a carência de responsividade farmacológica em pacientes com hipertensão resistente não implica na irresponsividade dos efeitos hipotensores do exercício aeróbio. De forma importante, né, embora diferentes intensidades do exercício aeróbio possam beneficiar o controle ambulatorial da pressão arterial nessa população, intensidades leves, né, promovem uma redução da pressão arterial mais pronunciada após uma única sessão. Entre os pacientes com hipertensão resistente, nós sugerimos que as recomendações atuais acerca das doenças cardiovasculares e controle da pressão arterial possam enfatizar que, lógico, sempre que possível, a prescrição de exercícios deve ser ajustada, né, de acordo com as características dessa população. Então, de uma forma geral, pessoal, eu posso concluir a nossa discussão de hoje com um verdadeiro trava-línguas, né? Então, a hipertensão resistente resiste ao tratamento farmacológico, mas não resiste ao efeito hipotensor induzido pelo exercício físico. Espero que vocês tenham gostado do material de hoje. Não se esqueçam aí, material de altíssima qualidade, né, pessoal? Vamos se inscrever aí no canal para receber as notificações e sempre estar por dentro aí das minhas publicações. Me acompanhem lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e, como sempre, eu garanto uma atualização de altíssimo nível para você, tá certo? Valeu e até a próxima. Um abraço.